Olá, meu nome é José Augusto e eu vou apresentar aqui a lista de métodos de redução de dimensionalidade referente à disciplina Aprendizado Não Supervisionado de Máquina do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte do semestre 2025.2. Bom, na questão 1 e na questão 2 é, é pedido que nós utilizemos alguns métodos de redução de dimensionalidade em duas bases de dados diferentes. Primeiro o dist e em seguida o rolo suíço, que aqui é o dataset do dist e aqui é o dataset do rolo suíço. Aqui é uma imagem, né? Na verdade, dataset não, desculpe. É, são feitos com 2.000 pontos, inclusive. No, na base de dados do dist, esses são os resultados que a gente obteve. A separação no PCA, ele tem uma separação linear básica. Ele tenta manter a variância global dos dados, mas isso não se sai bem para essa base de dados em específico. A gente consegue ver que teve muita sobreposição e os clusters não ficaram bem separados. No MDS, ele já tenta preservar a distância global. Dá para ver aqui que os clusters até que existem, só que eles não ficaram separados. Os pontos estão juntos, mas não ficaram separados, apesar que teve algumas sobreposições. O isomap, o isomap, tanto quanto o LLE, eles assumem que o manifold é suave, contínuo e bem amostrado. Só que esse não é o caso da base de dados do DISTS. Isso leva a ambos, com base nos seus algoritmos, ambos a terem resultados ruins. Para o isomap, ele constrói um grafo de vizinhança ruim, que é essencial para o seu algoritmo, o que faz com que ele não tenha bons resultados, que é o que a gente consegue observar. Já o LLE, ele, ele assume que cada ponto é obtido a partir de uma combinação linear dos vizinhos. Só que isso não é verdade para essa base de dados, já que, por exemplo, o número 1 não é uma combinação linear dos números 9 e 4. E, além disso, o LLE possui sensibilidade extrema ao ruído. Já o Tisne, ele ele foca numa separação local sem tentar preservar a geometria física dos dados, como a distância entre os clusters, que é o que a gente consegue ver aqui. Tem uma distância boa e para visualização isso aqui é muito bom. Ele alcançou o melhor resultado e apresenta clusters bem definidos. Já para o rolo suíço, o PCA, o PCA falha em desenrolar e mantém a estrutura colapsada, né? Do MDS, a gente tem um resultado bem parecido. Ele não captura a estrutura do rolo. É como se a gente estivesse vendo o rolo de frente, né? O isomap, ele se sai muito bem, uma vez que ele consegue desenrolar o rolo suíço e fica muito bem, sem deformação, na verdade. O LLE consegue desenrolar, só que ele apresenta algumas distorções. Já o Tisne, ele desenrola bem, mas perde continuidade do gradiente, que é justamente algumas falhas que são apresentadas aqui, né? Em seguida, é pedido que seja aplicado o UMAP também, variando o número de vizinhos e a distância mínima entre as amostras. Quanto à distância mínima, nós conseguimos pensar que é a distância entre os pontos. Então, quanto maior, mais espaço vai ser. E se nós observarmos o número de vizinhos, o que está dizendo aqui é basicamente para quantos vizinhos eu vou olhar para entender como o dado está estruturado. Nesse caso,
Eh, Nesse caso, quanto maior, a gente consegue observar que ocorre uma tentativa de entender o dado globalmente em vez de localmente. Quanto menor, mais local ele vai tentar, entender o dado, enquanto quanto maior, mais globalmente ele vai tentar generalizar, né. Nesse caso aqui, a gente obteve algumas sobreposições quando chega ao número de vizinhos de 50. Em 15 já acontece algumas sobreposições, e em 5 ele tenta realmente ele consegue dar uma separada melhor nos clusters. Partindo aqui para o rolo suíço, a ideia é basicamente a mesma, o que a gente consegue obter aqui. Ele tenta aqui, para essa parte, tenta até desenrola bem, né, o rolo suíço, apesar de ter ficado com uma certa umas formas estranhas, mas consegue desenrolar bem. Partindo agora para a questão 4, que é para a gente utilizar os autoencoders para com a variação dos hiperparâmetros, no caso, na a quantidade de camadas e o número de neurônios. O número de neurônios está sendo variado conforme o número de camadas aumenta. Na verdade varia, né. Uma e também a gente tem que observar sem com e sem regularização. Nesse caso aqui, o que a gente consegue observar é que os resultados não foram bons, uma vez que ele ainda tenta preservar aqui algumas direções, né, já que o autoencoder está tentando, eh, a gente está mostrando aqui a camada latente, e na camada latente, o único objetivo é aprender alguma forma que faça com que os dados depois sejam reconstruídos. Já nesse sentido, a gente não conseguiu bons resultados para a base de dados do DISTS. Partindo para o rolo suíço, os resultados foram piores ainda, já que com uma camada ele ainda tenta desenrolar, uma camada sem regularização, ele tenta desenrolar o rolo, mas sem sucesso. E para as outras camadas foram apenas uma linha reta, fazendo com que o tenha um underfitting extremo. Já com 3 camadas, houve um colapso do espaço latente, já que para todas as entradas ele estava só só no espaço latente estava sendo colocado apenas a média. Então qualquer entrada era previsto esse ponto aqui, previsto não, desculpe, na camada latente ficaria só esse ponto. E realmente foram resultados ruins para o autoencoder, já que para manifolds ele não é adequado. Muito obrigado, era isso.